Aqui, vou ligar, chamar o pessoal do Instagram. Aê, estamos ao vivo, dando uma ajeitadinha nos acessórios, né, Dani? Boa noite. Tá com a Edna, ai amiga. Mineiro, Marcelo, gente, é bom demais, né? Tá, assim, é um momento que a gente fica ansioso ou ansiosa pra gente trocar, compartilhar experiências. A gente vai ter que, assim, olhar aqui no Face, no YouTube e no Instagram. Então, dá o seu like, compartilha, beijo, coraçãozinho, a gente adora. Boa noite, Edna, uma grande amiga minha, coração. Você sabia, Dani, que todas as vezes que eu levanto, eu falo assim, Deus, o universo, como eu posso hoje ser uma contribuição na vida de alguém? Mas além de eu ser uma contribuição na vida de alguém, Deus coloca pessoas maravilhosas também no meu caminho. E a Dani é uma delas, né? São pessoas que agregam muito com conhecimento, com valores, caráter. Eu acho isso tão lindo. A Jacilene tá em todas. É bom, né? Compartilha, viu? Meninas, meninos. É uma forma até de agradecer, assim, nos ajudar a manter o foco dentro do objetivo de trazer um pouco de experiência de campo para vocês, né? Que é uma contribuição, né, Dani? Sim. Eu sou Cláudia Kobel, trabalho com desenvolvimento humano há algum tempo, bastante tempo. Sou coach de vida, consteladora sistêmica familiar, trabalho com barras de axis, sou facilitadora em barras de axis, trabalho com a física quântica, eu trabalho com a medicina chinesa, com a acupuntura. São recursos que ao longo do tempo eu fui sendo contribuição, mas eu fui agregando valores e trazendo conhecimento, não informações, para poder contribuir com vocês. Vou passar a palavra para minha amiga Dani, que é um prazer, gente. Essas pessoas que têm o mesmo propósito que o meu, elas abrem um espaço na agenda para estar aqui. É um carinho, né, Dani? Isso é verdade. Compartilhar esse conhecimento. Eu brinco que conhecimento na gaveta. Eu faço até uma pergunta como coach: quantos conhecimentos você adquiriu ao longo da sua vida e você não se permitiu pôr em prática? Seja com quem for, seja voluntário, seja com você mesmo, né? Isso é muito importante. E como eu trabalho com coaching, eu trabalho com um coach mais integrativo, porque muitas pessoas me procuram até mesmo para emagrecer. E esse emagrecer, eu não sou nutricionista, então eu posso mudar a forma de pensamento, que é a crença, né? Como associar, ajudá-la fazendo perguntas dentro de hábitos saudáveis, mas eu não posso passar receita de bolo e nem receita de como se alimentar. Por isso que é bom a gente buscar pessoas que sempre vão agregar e complementar aquilo que eu não preciso saber tudo, mas eu posso saber uma parte do todo e integrar com outras pessoas que também vão ser contribuição. Ai, Dani, é muito bom ter você aqui, é um prazer muito grande, eu fico muito feliz. Gente, vocês não têm noção, é uma conquista, né? É um tijolinho por tijolinho. E eu passo a palavra para ela e nada melhor para ela se apresentar, né? Cláudia, eu agradeço, né, essa oportunidade, esse convite. Né? Boa noite, seguidores aí da Cláudia, que eu sei que são muitos. Seu também, não vem não. Eu sou E que Daniele, vão ser... sou nutricionista, tenho 2 pós-graduação em nutrição clínica e fitoterapia. E nós estamos aí hoje, né, para passar um pouco, né, de conhecimento, ou seja, informação com conhecimento. Falo que isso é muito importante. Hoje que a gente vê que temos de informação é para todo lado, mas conhecimento é pouco. E quando essa informação não tem conhecimento, isso acaba sendo muito perigoso. Imagino. E a nutrição é uma área da medicina que realmente estão acontecendo muitas coisas ruins pelo esse fato de ter muita informação, mas não procurar um conhecimento. Ou seja, não procurar uma pessoa que seja capacitada, que tem toda essa questão do conhecimento, formação, para fazer uma alimentação que seja adequada. Então hoje nós vamos
tentar, né, Cláudia, responder algumas perguntas. As perguntas são importantes, né, nessa interação. Porque a gente só aqui passando conhecimento e vocês não interagirem perguntando, eu acho que também fica um pouco assim, fica só na teoria, né? Com certeza. Sabe, Dani, eu sempre na minha vida, eu gostei da prática e do conhecimento agregado junto. Então, assim, muitas vezes eu me questionava se eu vou fazer isso, aonde eu posso buscar o conhecimento, né? Se isso chegou até mim, eu quero aplicar na vida de alguém ou até mesmo na vida, qual é a raiz, o fundo? Porque tudo tem uma lógica, não tem? E hoje o tema nada mais é que qual é a diferença entre comer, nutrir e se alimentar. Mas como eu trabalho com a constelação, eu gosto sempre de trazer um gancho, porque tudo é integrativo, tudo está conectado e ligado, né? O nosso corpo, ele é um sistema, né? Que se um órgão tem deficiência, eu acho que, assim, eu tenho certeza que o corpo todo sente o reflexo da situação, da doença, do mal-estar, né? Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que não contento só com aquilo ali que eu tô vendo ou que alguém me fala, né? Sim. Sempre eu gosto de ir além. Então, o que eu sempre fiz? Quando eu vou em supermercados, eu costumo ler muitos rótulos. E assim, não é que eu leio porque eu quero entender no sentido de passar para o outro, passar para frente, mas ensino o que eu vou alimentar ou comer. Fala pra gente, Dani, eu não tenho muito conhecimento nessa parte. Eu sei que o primeiro movimento e alimento da nossa vida se chama mãe. É a fonte do alimento de vida, né? Então o nosso leite materno. Eu particularmente não mamei muito não, porque quando a minha mãe deu à luz, eu e o Cláudio, sou gêmea, 3 meses depois ela já engravidou do Fábio, meu irmão. Então existe todo um processo. A alimentação, tanto, eu não sei se está na sua área materna, se tem algum estudo, se você já fez alguma ligação em relação à alimentação e o contexto histórico familiar reflete muito nas escolhas de alimentos, de vida. Com certeza. Isso, Cláudia, até é interessante, a gente fala muito que o adulto, ele determina muito a alimentação devido à primeira alimentação dele da infância. Olha que legal, viu, então, gente? Tem uma correlação. E qual que é a correlação? É a questão dele ter uma memória mesmo, né? Toda aquela questão dele lembrar das vezes da mãe dele fazer alguma preparação e quando ele tem esse contato de novo na fase adulta, ele lembra, eu alimentei, ou seja, uma preparação e ele lembra logo de alguém que fez isso para ele na primeira infância. Que legal. Então, assim, a gente fala que isso é tão importante que quando a criança tem a introdução de alimentos mais saudáveis, que são frutas, vegetais, legumes, etc., que seja alimento de verdade, eu sempre falo muito isso. Tem diferença? Alimentos de verdade e alimentos... Produto de mentira, né? De mentira, é isso que é o desmistificar, né? Isso. Eu falo muito que... O que é uma alimentação saudável hoje? Quando você for alimentar, você vai fazer uma pergunta para você mesma. Eu estou alimentando comida de verdade, ou seja, alimento de verdade ou produto? Qual que é a diferença? Alimento de verdade, tudo que vem da natureza, tudo que vem de Deus, nunca vai dar errado. O que a gente precisa fazer? Reajustar a alimentação para cada pessoa. Produto é tudo que vem do homem, ou seja, que a indústria de alimentos fornece. Então a gente não precisa ficar muito iludido, não. Às vezes o mercado lança ou faz algum produto que induzem a população a entender que é mais saudável e na verdade não deixa de ser produto. Vou dar algum exemplo aqui, não seja as marcas de bolacha, mas às vezes chega ao consultório e me pergunta: doutora, você já conhece aquela bolacha que tem fibras, que não tem açúcar, enfim. A minha pergunta é: deixou de ser bolacha? Quer dizer, não deixou de ser produto. Então, o primeiro conceito, alimentação saudável
você começa a fazer essa pergunta para você mesmo. Eu estou alimentando alimento de verdade, ou seja, que vem da natureza, automaticamente de Deus, ou eu estou alimentando produto que vem da indústria? E o seu corpo vai corresponder bem melhor quando você tem uma alimentação que seja alimento de verdade. Que legal, né? Ele vai ficar com menos ansiedade, vai ficar um organismo, eu até falo que existe a diferença, organismo que alimenta e organismo que come. Nós temos sintomas favoráveis à alimentação, ou seja, resultados de tratamento quando o organismo alimenta, e nós temos resultados negativos quando a pessoa come. Então isso é bem interessante, essa diferença. Dani, em relação à qualidade de vida, disposição, você pode falar assim, rápido, assim, quais são os alimentos que traz mais cansaço ou às vezes dificuldade de pensamento, agir mais rápido, ter um sono de qualidade? A alimentação, ela interfere muito nessa parte de agilidade, de produção. Com certeza. O excesso de gordura e mesmo o excesso de açúcar provoca esse sintoma sim. Então, aquele excesso de açúcar adicional, o que é o açúcar adicional? Tudo aquilo que a gente vai adoçar. Então, vai tomar um café, eu tenho açúcar adicional. Tem os açúcares embutidos nos produtos, que não são poucos. E a questão da gordura também. A gordura, ela tem uma digestão muito lenta. Então, se a pessoa tem um consumo, ou seja, uma ingestão de gordura alta, ela vai ter esse desempenho menor, ou seja, mais cansaço, não tendo muito ânimo para fazer uma atividade física, ou para trabalhar, ou para estudar, então seja esse excesso mais desses macronutrientes. Enfim, nada em excesso também, né? Então, se a gente for pensar, é todo um equilíbrio, saber o que alimentar, deixando bem claro que a alimentação é específica para cada pessoa. Não tem como a gente pegar uma prescrição dietética da amiga, da vizinha e, enfim, de qualquer conhecido e tentar fazer, pelo fato que quando você faz uma avaliação nutricional, é feito todo um exame. Nós temos métodos, né, de avaliações, peso, altura, exame de biopedância, e com aqueles dados antropométricos nós conseguimos assim chegar numa conclusão através de fórmulas e cálculos e objetivo do paciente o que ele precisa estar alimentando. Então, por isso que existe muita interrogação. Eu fiz uma dieta que a fulana fez e ela conseguiu ter um resultado, emagreceu, conseguiu normalizar algumas taxas sanguíneas que estavam alteradas, e eu fiz, não adiantou nada. Na verdade, aquela prescrição dietética é da fulana e não sua. E você não é a fulana, né? Exatamente, então isso é bem interessante. O que eu vejo também quando chego no consultório, pacientes já com alguma frustração, porque já acham que já fizeram de tudo, na verdade só não fizeram o correto. Então, eu sempre falo, quando às vezes o paciente fala assim, nossa, eu já tenho a vida inteira minha, eu estou tentando emagrecer e nunca consegui. A primeira pergunta que eu faço, já fez algum tratamento com alguma nutricionista? E a resposta sempre é negativa. Aí eu sempre reforço essa afirmação. Você fez de tudo, mas não fez o correto. A partir que o paciente é avaliado e tem uma prescrição dietética, automaticamente ele vai conseguindo obter o resultado e tendo todo o acompanhamento para obter a evolução. Então, é interessante falar nas crenças, porque a pessoa pode falar assim, eu já fiz de tudo, mas ela já fez de tudo da receita do colega, isso, do vizinho, porque muitas vezes as pessoas perguntam para mim assim, você deve viver de dieta, porque até então eu sou uma pessoa magra, mas eu acredito muito pela minha genética, porque em termos de alimentação eu tenho consciência,
Eu tenho consciência de sempre colocar frutas, né? E uma alimentação, eu sempre busco uma alimentação saudável porque eu escolho. Mas eu não nasci comendo saudável, porque o contexto externo, eu acredito que se você não tem uma opinião formada, própria e individual sua, você compra muito a opinião do outro para agradar. Exatamente. Quantas vezes, é uma pergunta que eu faço para vocês, quantas vezes vocês são influenciados por pessoas que querem sabotar o seu objetivo e que você inconscientemente também quer sabotar e atrai contextos, situações para exatamente não seguir. Dani, sabe uma crença que eu vejo muito? Eu vou começar a reeducação na segunda. Eu vou começar, eu vejo muito, pode ser na segunda, porque o final de semana é um implante muito forte de que a gente pode comer bastante no churrasco, esbaldar na bebida e não tem consciência de escolhas. Esses tempos atrás uma cliente minha, uma coach, falou assim, nossa, hoje foi o dia do lixo. Eu não sei, tem um termo aí na nutrição. Você pode explicar melhor? Ela só falou assim, hoje foi o dia do lixo, mas eu comi meia barra de chocolate, comi feijoada, bebi Coca-Cola e tomei sorvete. Eu pensei, minha filha, isso não foi o dia do lixo não, isso foi o dia do lixão, onde deposita todos os lixos da cidade. No dia só. No dia só. Olha o quanto a pessoa ainda está adormecida, inconsciente, de que o corpo e o alimento é para trazer vida, qualidade, disposição, né? Uma vida saudável, para você chegar na fase idosa, não velho, e sim idoso, né? Porque tem uma diferença de velho e idoso, com qualidade. Dani, em termos desse lixão, como que funciona? E eu quero também que você aborda a palavra dieta. Essa palavra dieta, ela não consegue entrar na minha cabeça, sabe? Vamos lá. Isso acontece muito. Eu falo que final de semana já começa quem na tá sexta, ali? Aline! Né? Ai, Aline! Bem-vinda! Saudade. Eu falo que a questão do final de semana é como se todo mundo já esperasse o final de semana para ter esse momento mesmo, né? O que eu não deixei de comer, eu vou comer, ou seja, vou alimentar todo no sábado, no domingo, ou se não começa na sexta. E na verdade a gente não pode pensar isso. Eu falo que o termo dieta é para hospital, que ela vai ter um meio, ou seja, um início, um meio e um final. Quando você quer ter uma qualidade de vida, aprender a alimentar para ter saúde, a primeira coisa que nós temos que fazer é a reeducação alimentar. O que é reeducação alimentar? Saber o que vai alimentar, modificando os hábitos e automaticamente depois você pode entrar até numa dieta. Porque essa dieta vai ter curto período, mas quando ela terminar, você sabe voltar para a sua alimentação saudável. Então, qual que é a diferença? Eu chego muito no consultório, eu falo, não tira essa palavra, essa dieta. Se eu tenho um paciente que ele vai aprender a alimentar, eu tenho que fazer a base dele. Depois, se caso a gente precisar de adotar alguma dieta por algum motivo, nós vamos fazer a dieta, mas ela tem um início, meio e fim. E a pessoa tem que aprender sempre a alimentar, para ela não ter esse compulsão alimentar que a gente fala. Restringir demais durante a semana, segunda, terça, quarta e quinta, e chegar sexta, sábado, domingo, ter esse aumento. Então, por isso que isso é interessante, e esse dia de lixo a gente nem considera muito, né? A gente não deixa o paciente entender ou explica para ele que ele não precisa de ter por quê. Vamos supor que eu tenho um paciente que gosta de chocolate. Eu também não vou estar retirando todo aquele chocolate do paciente. Eu vou estar orientando qual chocolate seja o melhor e vou estar calculando o chocolate dentro da dieta dele. Exatamente. E com isso, no final do dia, ou seja, no final do cálculo do que você necessita, você consegue ter aquele alimento que você tem hábito sem prejudicar seu tratamento. Por isso que eu falo que a pessoa sendo avaliada individual e a prescrição individualizada, ela é muito interessante. Por quê? Dá só um exemplo aqui, Cláudia. Vamos supor que eu estou com um paciente que ele quer ter um emagrecimento.
A primeira coisa que eu tenho que pensar é fazer um balanço energético negativo. Como que funciona essa questão? Eu preciso primeiro, através da avaliação, calcular o que aquele paciente tem de gasto, o VCT, que é o valor calórico total. Então, ele tem um valor calórico total que ele necessita para ele manter ele vivo, taxa metabólica basal. Associada à atividade física. Então, vamos supor que o paciente ele queira só manter aquele peso. Então, eu vou passar uma prescrição dietética com o valor calórico daquele resultado que eu descobri depois de cálculos. Vamos supor que esse paciente queira ter um emagrecimento, o objetivo dele é o emagrecimento. O que vai fazer? Vou chegar nesse valor e diminuir para ter um balanço energético negativo. Eu falo que é igual dinheiro. Se você todos os dias guarda R$1, ou seja, 10 centavos, no final de um ano, no final de 2 anos, você vai ter uma poupança e vai ter um dinheiro bom, certo? Certo. Se todo dia você alimenta e deixa um pouco de valor calórico, faça o balanço energético positivo, é onde que você vai acumulando também energia. Por isso que eu também repito, o ganho de peso não acontece em curto período, a não ser se for por alguma patologia. Você já ouviu alguém falar assim, eu não como nada, eu não como muito, mas eu não paro de engordar? Você já ouviu isso, Dani? 99,9% dos pacientes, das pessoas que eu convivo, enfim, de tudo, tem essa crença. É uma crença, gente. Eu tenho uma ferramenta, depois eu vou falar sobre a ferramenta que é boa para tirar essa crença. Primeiro, na nutrição, que parece ser muito é pouco, depois eu vou explicar um pouco melhor, e o que é muito é pouco. Então, isso até eu uso no consultório, um material didático mesmo, que a gente compara, por exemplo. Muita gente fala assim, eu não janto, né? O medo de jantar, às vezes, pegar um pouco de arroz, feijão, a carne mais magra, verdura, salada, ou substituir o arroz por alguma particularidade, o paciente tem que tirar, o indivíduo tem que substituir por outros alimentos. Enfim, às vezes ele tem medo de alimentar comida de verdade. Depois você explica o que é comida de verdade. E ele vira e fala assim, não, eu faço um lanchinho à noite. Esse lanchinho à noite, praticamente é o famoso bauru. O que é o bauru? Pão de forma, presunto e mussarela. Que é um alimento industrializado. Praticamente, né? Que a gente tem o presunto, que nem se fala, o que salva um pouco e a mussarela, mas a gente tem mais opções de queijo que são mais saudáveis. Mas enfim. E o paciente, por que ele acha que fazendo esse lanchinho ele está ajudando no emagrecimento? Porque quando você vai ver um prato montado de um arroz integral, de um feijão, de um pedaço de carne, de verdura e salada, vai dar um volume maior. Então, a sua crença é, isso não vai fazer eu ganhar peso. E o bauru, ele vai ficar no meio do prato, ele é menor. Até se a gente for pesar também, eu vou ter uma quantidade maior no meu prato de comida. E vou ter gramas, seja quantidade em gramas, menor nesse bauru. Conclusão, eu troquei o que seria mais saudável, que é alimento de verdade, vem da natureza. Eu sempre falo isso, faço sempre essa pergunta, pelo produto. Se eu for pensar ali, quando eu falo como nutricionista, esse prato que está cheio, que está mais volumoso de alimento de verdade, ele está me dando menos valor calórico do que esse bauru. Então a pessoa come com os olhos, né? Também. Ela passa a comer com os olhos aquilo, né? E é uma ilusão. Eu particularmente fui criada com uma alimentação de verdade, porque eu lembro assim do meu pai plantar e a gente colhia muita coisa, sabe? Então verdura, fruta, legumes, a parte animal, né? Então assim, graças a Deus eu tive uma alimentação que foi de verdade. Eu acho que com abacate, manga, goiaba, laranja e algumas frutas, né? Que eu assim não lembro, mas é tudo do pé, né?
Então eu tive uma alimentação na infância Isso que é alimento de verdade. essa alimentação na infância, ela tem um reflexo no futuro desse ser? Por isso que eu estava até comentando. É a que a gente fala alimentação da primeira infância. Nossa, então eu tive uma alimentação da primeira. Não, ajuda muito. te interrompendo, minha mãe bate um tal de gemada. Gemada, gente, para quem não conhece, eu sou da época da gemada. Que era gemada de pata, sim, feito de ovo, que dava, era mais nutriente, e aquela gemada batida com aquela farinha. Eu não sei quem já foi da época da gemada, mas eu era. Então, assim, isso eu acho que trouxe uma memória. Certeza. Uma memória de alimentação que hoje eu como de tudo sem ter que ficar, né? De tudo, Dani. Sem ter uma restrição. Né? Isso. Eu vejo muito hoje, muitos adultos e idosos também, às vezes não alimentam, sempre relatam que não gostam, mas na verdade não experimentaram. Então tem essa dificuldade e é reflexo da primeira alimentação da infância. Se você for pensar hoje na vida, no cotidiano, essa vida corrida, em termos do que é prático, que é industrializado e do que ter que pagar o preço para fazer, porque se for pensar um refrigerante e um salgado, se você for no varejão, o valor lá dá para você comprar um pouco de cada e durar, né? Eu falo na balança, né? Então eu vejo assim que o pagar o preço para fazer uma alimentação com qualidade em casa, a crença é nós não temos tempo, né? Sim. Então muitas vezes as pessoas estão perdendo tempo com coisas desnecessárias e não focando naquilo que é essencial, que vai trazer mais qualidade. Você consegue associar em relação à vida hoje, o cotidiano, e para os pais? Dani, eu vi uma mãe colocar na lancheirinha, eu não vou falar as marcas, mas bolachas industrializadas, batatas fritas e aqueles suco de caixinha, que para mim aquilo lá é só água com açúcar. Então, já que a gente está falando não é nada melhor que refrigerante. Assim, esse engano, né? Já que a gente está aqui para trazer mais consciência entre o positivo e o negativo, o custo-benefício de ganhos, o preço para pagar em relação às escolhas, né? Escolher ter qualidade e escolher não ter uma vida saudável através dos alimentos, que é gerar vida. Você tem dicas para dar em relação a essa geração que vai existir ainda no futuro, ou para esses pais que vão preparar essas crianças, adolescentes para um futuro, porque eu acredito que a inteligência, ela está muito ligada também à alimentação. Certeza. Não está ligada? Então, em relação a essa, porque inserir muito doce destrói. A criança cresce com a mente ansiosa, preocupada, tem a parte, eu não entendo a parte de diagnóstico, né, do que causa o doce. Mas o que assim você acredita que pode dar dicas em relação a uma geração, a esses pais que levam os filhos porque acabam arrumando, vão no supermercado, buscam alimentos práticos, né? Sim. Tudo pronto, é melhor pronto, eu vejo papinha de nenê pronto e vai fora. Então assim, o que você acredita? É bom trazer a consciência dos danos, que futuramente, né? E como a pessoa pode buscar mais com praticidade o lado do alimento saudável. E como diz, o que é verdade, né? Alimentação verdadeira. Primeira palavra, planejamento. Se precisam de planejamento, podem me procurar, que eu sou coach e eu te trago essa consciência. Se precisa organizar os alimentos e a nutrição, é com a Dani, né? Exatamente. Então eu falo que hoje a gente tem que ter esse planejamento. Por quê? Hoje realmente, Cláudia, não existe esse tempo. A gente fala assim, eu vou preparar um lanchinho para meu filho levar para a escola. A gente sabe que todas as mães trabalham e trabalham muito, né? E então, planejamento. O que é um planejamento? Pegar às vezes 2 horas no final de semana, 1 hora, o que for, de deixar todo mais organizado. Eu falo que isso a internet nos ajuda muito. Tem muita receita como armazenar tipo de frutas já picadas, sem danificar, enfim. Até quem também já faz uma alimentação, como deixar
salada no pote, as marmitas já programadas para aquela semana. Você deu minha mente? Então, que eu ia te perguntar a diferença. Então, esse a gente hoje, infelizmente, a gente tem que fazer esse planejamento por essa falta de tempo. A gente fala assim, eu vou almoçar e no almoço eu vou preparar a merendeira, seja, né, do meu filho. Então, esse planejamento, ele tem que acontecer antes. O que eu vejo muito? Hoje, as escolas estão ajudando muito, eu estou bem satisfeita, a gente está com uma lei, né, que as escolas não vão vender fritura, alimentos que tem mais teor de gordura, açúcar, então vai nos ajudar muito. Lanche, eu falo que quanto mais barato for, ou seja, quanto mais simples é uma alimentação, mais saudável é. Olha que ilusão, olha que mito, né? Exatamente. Eu falei que o Brasil ele começou há anos atrás, quando começou a mostrar a crise, né, no Brasil, e teve uma reportagem, não lembro qual que foi, no jornal. Mas eu falei assim, no final da reportagem eu falei assim, agora o brasileiro está alimentando saudável. Por quê? Quando ele fazia, ele não prestava atenção no que ele gastava, ele sempre fazia arroz, macarrão, uma farofa. Então ele fazia sempre vários tipos de alimentos, mas na verdade ele fazia só um tipo de macronutriente. Quando ele começou a ver que tinha que maneirar, ou seja, ele tinha que diminuir também o gasto na alimentação, aí realmente eles começaram, ou seja, nós começamos a alimentar o que era preciso. Então ele fazia só um arroz, eu vou fazer um arroz, vou deixar de fazer um macarrão, ótimo. Trouxe consciência, exatamente, né? Para carboidrato em excesso. E vou fazer uma questão de ovo, mas eu vou fazer a carne também. Então os dois são os mesmos macronutrientes, que são proteína. Quando nós tivemos que economizar, todo mundo começou a pensar o quê? Opa, se eu for fazer o ovo hoje, eu não vou fazer a carne. Então essa questão da gente achar que a alimentação saudável é cara, isso é mito. A alimentação mais simples, ou seja, é a mais saudável. O arroz, o feijão. Exatamente, o arroz, o feijão. Vai no verdurão. Todo mundo fala assim, não, fruta é muito cara. Não é que fruta é muito cara. Você vai no verdurão, você vai comprar aquela que esteja mais barata. Qual que é a vantagem da gente olhar o preço e comprar o que seja com menor custo? Além de ter menos veneno, porque significa que está barato, que está da época. Então você nem precisa ter uma tabela. Certo? Janeiro é época de quê? Não, vai no verdurão. Tá barato é porque a oferta tá maior. Segundo, se você vai no verdurão, seja semanalmente, 15 dias, o valor vai fazer você fazer um rodízio. Que legal, por quê? Né? Porque se eu tenho hoje uma maçã que está muito cara e a pera está mais em conta, eu vou levar a pera. Mas daqui 15 dias, se tiver ao contrário, eu vou levar a maçã. Então, a gente pode associar a questão de um valor menor a uma alimentação saudável. E tem a estação, né? A fruta exato, da estação. Exato. E o corpo, às vezes, ele acompanha a estação, porque a natureza é perfeita, né? E inteligente. Exatamente. Então, quando a gente tem consciência que a estação, a sazonalidade, né, das frutas, é encaixar na realidade, que é a realidade de verdade. E não no mito que eu acredito, eu não vou comer porque tá caro. Exatamente. E caro, gente, depende comparado a quê? Né? Você está comparando caro e barato com qual alimento? Industrializado ou com o alimento de verdade, né? Exato. E qual é o custo para a gente manter uma horta e lá fazer acontecer? Que não é barato, né? Exatamente. Então, muitas vezes a gente terceiriza as nossas escolhas, as responsabilidades, culpando o mundo externo por aquilo que eu como ou deixo de comer. É o que mais acontece dentro dos meus treinamentos, meus coaches. Olha, quem tá aqui, minha sogrinha, Dona Lenita, bem-vinda, boa noite. A minha amiga Alessandra Abreu, nossa, que saudade. Nossa, é uma grande amiga, faz muito tempo que eu não a vejo. Ainda bem que as redes sociais, ela tem esse portal, né? Exatamente. Facilita, gente. Beijo. Lê, se inscreve lá no meu canal no YouTube, Cláudia Cobel Conexão e Cura. E vocês também se inscrevam, porque muitas vezes eu vou fazer live só no YouTube. Às vezes eu não vou fazer no Instagram e nem no Face, né? Às vezes eu vou estar em algum lugar e eu vou usar só. E se você quer acompanhar, né, esse trabalho, eu acho que vale muito a pena.
e dê o seu like, compartilhe, porque isso significa que o trabalho ele está tendo uma função, né, de contribuição e trazendo consciência. Exato. Em relação à alimentação, assim, o que você acredita que se a pessoa começa... Te cortando, eu não respondi o que você me perguntou. O que leva para lanche de filhos, né? Merenda escolar. Assim, é uma sugestão, sabe, Vamos lá. Dani? Porque aqui a gente não tá pra... interessante, que eu vejo muito que acontece. O pão francês, né? Que eu estou defendendo o pão francês, não. Ele é o mais taxado como vilão, certo? Pão francês? Pão francês. Ai, Geralmente, eu amo pão francês. Mas continua. Continua amando? É melhor que você pensar em bolacha. O que eu vejo muito? As opções que a gente tem com pão francês, eu posso melhorar um pouco esse pão? Posso. Eu posso ter um pão francês de fibra ou integral, que vem um pouquinho de fibra. Eu posso evoluir para o pão mesmo integral. Então, o que eu quero deixar algumas dicas? Se você pega um pão ou coloca um queijo, né? Faz um queijo quente. Misto. Isso é Nossa, perfeito. Dani, tá me Só dando fome. não lembra do presunto e peito de peru que não precisa colocar, certo? É uma opção. Dependendo se a bolsa for térmica, um pão com ovo mexido. Nossa, pão é com ovo, perfeito. gente. Então, o que eu vejo muito? Às vezes, tendo um pouquinho de preconceito com essas duas preparações e achando que a melhor opção é comprar uma bolacha que tenha fibra. Que tem uma imagem bonita, né? Não, uma aparência. Exato, que fala, é uma bolacha que é feita às vezes de cacau, uma bolacha que vem lá cacau e aveia, e na verdade quando a gente vai analisar, essa bolacha ela contém muito mais açúcar, Nossa, muito Dani. mais gordura, ou seja, muito mais químico, ou seja, produtos químicos dentro dessa bolacha do que um simples pão francês. Então, essas seriam as opções. Suco, tenta às vezes ter a polpa, às vezes não consegue fazer de fruta, por vários motivos, tempo, a fruta não dá para comprar muito porque vai perder, então começa na polpa, é uma indicação boa. Se não conseguiu na polpa, vai naqueles sucos que vêm concentrados em garrafinha que a gente dilui, porque até se a gente for adicionar açúcar, vai ser uma quantidade menor do que eu comprar um suco de caixinha. Então, a gente vai ter várias opções assim. E simples, exatamente, que pode estar colocando como opção de merenda escolar. Então, assim, é só a gente não ter tanto ilusão, por isso que eu falo muito, cuidado com o produto, ou seja, cuidado que a indústria de alimentos faz. E tem muita sedução, não tem? Nossa, muito. Embalagem, marcas, Sim, nossa, gente, eu fico no supermercado e cresceu Hoje muito, né? A indústria de alimentos é igual a anos atrás da indústria de cigarro. Mesmo? Por quê? Porque antigamente fumar era muito bonito. Era status, gente. Isso. As pessoas tinham que aprender a fumar. Enfim, por quê? Porque as propagandas, todo mundo, se a gente conversa com pessoas que têm mais aí de 45, 50 anos, 60, eles relatam o mesmo fato. Por as propagandas, a indústria de cigarro tão forte que induziram muitas pessoas a fumar. Com essa questão que conseguiram fazer tão forte para parar com essas propagandas, a alimentação entrou no lugar do cigarro. Quer dizer, é tanto marketing, é tanta propaganda, que é igual que você falou, Cláudia. Estão induzindo a população a consumir produtos achando que aquele produto é melhor do que a comida, ou seja, o alimento de verdade. Vou falar para vocês sobre mensagens subliminares, para quem não conhece. Mensagem subliminar é tudo aquilo que a televisão coloca e associa a uma imagem feliz a emoções e sentimentos. Por exemplo, tem um refrigerante que coloca uma família feliz. Tem um produto na parte de manteiga, coloca uma família feliz. O que o nosso inconsciente
registra, ele não sabe o que é certo e o que é errado. Ele fica na emoção, né? Aí eu tenho clientes que até eu brinco assim, você é tão emotivo que se emociona até com propaganda de manteiga, né? Então, Exatamente. a mensagem subliminar, ela te pega muitas vezes pelo sentimento, no momento que você está mais distraído, e não vão no supermercado com fome, gente. Ontem eu tive a experiência. Isso é importantíssimo. É uma crença e é um ponto de verdade, porque quando eu percebo, Dani, quando eu vou ao supermercado com fome, eu compro 2 vezes mais do que é inconsciente. Ainda bem que eu compro aquilo que eu acho que me traz qualidade, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, entre os adoçantes e eu gosto de açúcar mascavo. Tá. É melhor ainda optar pelo açúcar mascavo do que o adoçante? Não deixa de ser açúcar. Sim, Tá, mas por mascavo. exemplo, assim, eu não tenho essa consciência em termos do diferenciar. Mas o meu corpo gosta mais do açúcar mascavo. Ele pede, sabe assim, é melhor esse. Não, ok. Ele é um pouco melhor do que o branco, porque ele é um pouco menos refinado. Quer dizer, o que é refinar? É você tirar tudo de nutrientes que tem o produto. Então, o arroz hoje branco, por que a gente recomenda o arroz integral? Não pelo processo somente de emagrecimento. É porque no arroz integral você ainda vai ter nutrientes. Quanto mais a indústria refina, menos nutrientes tem. Então, voltando à questão do açúcar. O açúcar mascavo, ele é menos refinado do que o cristal, o refinado mesmo. Hoje tem o açúcar demerara, que ele ainda é melhor do que o mascavo. Então, é essa linha nessa sequência. O demerara. Aí esse eu não conhecia não, gente. Tem que anotar depois. O açúcar e aí vai o açúcar branco. Adoçante. Ou é açúcar ou é adoçante. Pessoa que precisa fazer restrição de açúcar, realmente, mesmo que seja demerara, ela não poderá usar. Então, vamos supor que a pessoa precisa controlar uma glicemia e ela está restrita desse açúcar de adição, porque esse açúcar de adição vai alterar a sua glicose. Entendi. Então, automaticamente, ela vai passar a usar adoçante. Quais adoçantes hoje que são bons, recomendados? Nós temos 3 tipos de adoçantes. 100% estévia, que ele é de uma planta, o xilitol e o eritritol. E adoçante a gente não compra pela marca, não. Por quê? Porque eu posso ter um adoçante, vamos supor, com uma marca, só que aquele adoçante, na mesma marca, ele pode ser feito de várias substâncias. Por isso que muita gente também acha que mudou o adoçante e, na verdade, só mudou a marca. E por isso que às vezes não tem aceitabilidade. Ela vira e fala sempre no consultório. Eu já experimentei todos os adoçantes. Aí começa a falar as marcas, mas a substância é a mesma. Então, o adoçante a gente não compra pela marca, nós compramos pelo que ele é feito. Então, isso é interessante. O mel também, Cláudia, puxando esse assunto. Eu gosto do mel também. Mel, quanto mais puro, nutritivo, mas lembra que ele é açúcar. Tá? Eu vejo muitas vezes, pessoas que descobriram que tem diabetes ou está pré-diabetes, que precisa fazer uma restrição do açúcar e pensa, não vou ter mel. Só que vai alterar a glicemia do mesmo jeito. Então, por isso que são de qualidade. Mel, açúcar demerara e o mascavo, em terceiro lugar o mascavo, mas altera a glicemia de qualquer jeito. Então, por isso que é interessante essa percepção. Minha sogra tá falando assim, dona Lenita, estou curtindo muito, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada, dona Lenita. É uma honra ter a senhora aqui, viu? Dani, em relação a pão, assim, eu gosto muito, tanto do pão francês, mas eu também como integral. Tá. Esse integral, ele não é industrializado? Ele é industrializado. Mas qual que é um pouco da vantagem dele? A fibra que tem nele. Ele é feito de farinha. Quando a gente vai
verificar se é integral. Até vou dar uma dica interessante pra gente ver se é integral mesmo. Ai, que bom, Porque gente. chega Ai, no eu tô tendo uma consulta aqui. Chega no supermercado, são milhares de marcas, todos Cresceu, né, Dani? falando que é integral. E na verdade, a gente tem que olhar sempre o ingrediente. Eu falo que toda vez que for ao supermercado, olha o ingrediente, não olha a roupinha não, da frente não, vira. Os ingredientes têm uma explicação. Sempre vai começar da maior quantidade para a menor quantidade. Ou seja, quando a gente vai fazer, vamos supor, um bolo, a gente não tem aquela receitinha, farinha, ovos, margarina, açúcar, etc. Então, nos ingredientes também vai estar a informação do que foi gasto de ingredientes para me ter aquele produto. Na proporção de cada um. Aí começa sempre, eles vão começar, isso é uma legislação que realmente tem fundamento. Sempre vão começar a escrever daquele ingrediente que gastaram em maior quantidade para o menor quantidade. Então, vamos supor que eu quero saber se realmente o meu pão é integral. A primeira palavra tem que ter escrito farinha de trigo integral, ou se não, fibra integral. Se tiver escrito em primeiro lugar farinha enriquecida de ácido fólico e ferro, e minha farinha integral tiver para os últimos lugares, significa que aquele pão não é 100% integral. Então, isso é muito importante, claro. Então, assim, a diferença é que esse pão, ele vai ter um teor de fibra, que a fibra ajuda em várias funções no nosso organismo. Saciedade, ou seja, a sensação que você está cheia, então com isso você vai alimentar em menos quantidade. Fibra em questão do intestino funciona. Então, assim, a não dar pico glicêmico, que é uma questão que a gente usa muito, correção em consultório de pico glicêmico, isso é um pouquinho mais específico, mas só para a gente lembrar que a fibra tem uma dessas funções e por isso que a gente recomenda sempre o pão que tem fibra. Dani, em relação à alimentação e a líquidos, você dá dicas e assim, eu percebo também que nós pecamos muito no ingerir, assim, tomar água, né, no nosso cotidiano. Então, menos quantidade. E a água é muito importante, né? Nós somos gerados na água, né? Fala sobre o arroz negro. Daqui a pouco, Lari. Gente, vocês podem fazer pergunta. Apesar que o tempo passa tão rápido, já é 47. Nossa, mas o importante é que o tempo que der é o necessário, né? A relação da água, a relação da falta de beber água e a relação da água com comida. Porque eu vejo muito, gente, eu observo muitos restaurantes onde eu vou, as pessoas comendo e ingerindo tanto alimento como sucos, né? Sim, juntos, né? Refeição. Intestino, ou seja, constipação intestinal, intestino preso, água, falta de água. Ninguém consegue ir ao banheiro. O intestino funciona com 3 itens: alimentação rica em fibra, movimentação, que entra a questão da atividade física, e a ingestão de água. Mas se falta um desses, a pessoa não consegue ter um intestino regular. Então, a primeira coisa que a pessoa vai ter dificuldade é de ter um intestino regular. Então, a água já começa por aí a importância dela. O que a gente recomenda de água? É água, tá, Cláudia? O pessoal às vezes tem mania de falar assim. É água. A não ser se a gente for pensar numa pessoa que está fazendo uma hemodiálise, aí que tem que calcular toda a questão do líquido, qualquer situação até dos alimentos, enfim. Mas numa pessoa saudável, a ingestão de água como que a gente faz? 35 ml por quilo peso. Então, você pega 35, multiplica o seu peso. Então, você vai saber a quantidade ideal de água. Que legal. Isso, Cláudia. Nossa, é fácil de calcular, Dani. Então, só agora, bem claro. Olha a dica, gente. Repete, Dani. 35 ml por seu quilo
de peso dia. Então, você vai consumir, você vai pegar 35, multiplicar pelo seu peso, você vai ver quantos litros de água você vai consumir Olha por que dia. interessante. Lembrando, isso daí é uma orientação para pessoas que são saudáveis, tá? Aquelas pessoas que tiveram alguma orientação da nutricionista, orientação médica, algum profissional de saúde, por algum motivo que não podem consumir essa quantidade, respeita a individualidade. Tem que tá? ser a realidade da pessoa E também. a gente põe uma média de 2, aí no mínimo 2 litros de água por dia. Mas se quiser ser mais preciso, começa a fazer esse cálculo. 35 vezes o peso, você vai descobrir a quantidade exata de água que você vai beber por dia. Tá? Eu falo isso da água, lógico, um chá que não tem açúcar, enfim, também ajuda muito, mas sempre eu dou esse exemplo. Vamos supor que a gente precisa limpar um quarto, ou seja, essa sala, nós vamos limpar a sala. Se eu jogar água, eu vou limpar, não vai? E se eu jogar suco ou chá? Não vai limpar. Não vai limpar. Vai então, sujar. Exatamente. O nosso organismo, a gente tem que entender que o nosso organismo também funciona assim. Líquido, tá. Tudo é líquido, concordo? Só que nosso organismo, ele vai nos dar mais resposta quando a gente consumir, seja água mesmo. Em relação à água com a comida? Vamos lá. Quem tem hábito, eu tento reduzir o máximo. Até um copo americano, tá? Isso vai muito em particularidade. Às vezes eu tenho paciente que já não tem tanta produção de saliva, um idoso, aí realmente é recomendado o líquido junto com a refeição, até para melhorar a mastigação, a digestão, enfim. Primeiro eu tenho que observar o que vai beber. Se for água, tá valendo, certo? Porque às vezes o líquido é um refrigerante, às vezes o líquido é um suco que tem um teor de açúcar muito alto, ou a pessoa coloca uma adição de açúcar, né? Então, primeiro, é água. Tem hábito, até um copinho americano ali tá valendo. Isso é para quem tem hábito. Não tem hábito, não tem necessidade específica, ou seja, não precisa não tem dificuldade na produção de saliva, não tem uma orientação, eu não passo a bebida junto com a comida. Então, assim, pensa, quem tem hábito, diminui o volume e verifica para mim o que está consumindo, porque dependendo do suco eu vou ter um valor calórico associado e isso no final do dia vai dar uma somatória que pode estar atrapalhando o resultado do tratamento. Gente, olha que legal, quantas dicas, né, Dani? Tomar consciência, às vezes, dar um tempinho de cuidar, de buscar, pesquisar, se orientar, buscar com pessoas que são qualificadas na área, né? Sim, não copiar a receita do vizinho, não copiar fórmulas mágicas de tratamento estético. As pessoas ingerem o que não deve, quer buscar o tratamento externo esteticamente, né? Exatamente. Gasta muito mais e às vezes eu falo assim, que a alimentação, a atividade física, ela tem que estar agregada, né? É um casamento perfeito. É um casamento perfeito. E bebendo água, né? Perguntou sobre o arroz negro. Arroz negro, ele tem muito mais minerais do que um arroz integral. E onde encontra esse arroz negro? No supermercado. A preparação dele requer um pouco mais de tempo, tá ok? Então ele é bem recomendado. Teor de fibra é mais alto. E sabor? Sabor, vamos lá. Tem muita gente que eu gosto particularmente. Ele tem um sabor meio de amêndoas, sabe? Assim, ele dá um sabor parecido com amêndoas no final. Que legal, eu gosto de amêndoas, então eu me identifiquei. Então, assim, eu tenho paciente que às vezes fala assim, nossa, é muito forte, o cheiro às vezes incomoda, a água dele assusta um pouquinho, porque vai ficar preto mesmo, tá? É completamente diferente do arroz branco. Comprar arroz, né? Feijão preto com arroz preto. Você não faz uma combinação, né? É uma combinação. Então, assim, ele é interessante, muito mais nutritivo, indicado. E a questão do sabor, ou gosta ou não gosta. Eu brinco com arroz negro, é assim, ou gosta ou não gosta. Mas, particularmente, ele é uma opção bem saudável para quem introduzindo. Caro comparado àquele lá.
Porque muitas vezes a escolha, se você compra um arroz que você acredita que no seu ponto de vista ele está caro, e às vezes você compra produtos industrializados, acabam sendo o produto de balança é mais caro. Pega um refrigerante. Pega um refrigerante durante a semana, quantos refrigerantes você toma em relação ao arroz negro? É caro ou barato? Exatamente. É isso que a gente faz, tem um material didático que eu uso muito em palestra, essas comparações mesmo. Um valor de uma pizza é quanto? Você vai comer uma pizza uma noite, e amanhã você tem que alimentar. Você pega um valor de uma pizza, do sanduíche, né, das questões que a gente tem aí de sanduíches que não são tão nutritivos, e o que você gasta nessas opções que você poderia estar transformando numa opção de comprar um arroz negro, que às vezes é um pouco mais caro. Um pão integral. Exatamente. Mas lembrando que não há necessidade dessa evolução um passo tão grande assim não, tá, Cláudia? Por quê? Assim, de falar assim, eu como arroz, eu não como arroz. Colocou até o quilo do arroz ali, falou. O arroz negro, ele é caro, mas não vejo, provavelmente assim, rende. Uma necessidade, vamos supor. Eu tenho uma pessoa que ela, ao invés dela almoçar arroz, feijão, verdura, carne, magro, ou seja, o ovo, enfim, ela come um salgado. Ela não precisa evoluir do salgado para o arroz negro. Sim. Ela pode evoluir para esse prato saudável. E, às vezes o arroz negro é por causa de alguma particularidade, às vezes de tratamento, pode existir sim, né? Mas se a gente está falando de uma alimentação em geral mais saudável, a gente não precisa dar esse passo tão grande assim. E se a pessoa escolheu comer o arroz, ela quer mais qualidade de vida. Porque eu penso assim, Dani, escolher todos os dias bons hábitos, tem que ter consciência que não adianta você prometer que vai começar algo, mas não dar conta de cumprir dentro da sua realidade, no seu planejamento. Exatamente. Né? Eu quero fazer atividade física, eu começo hoje, amanhã eu já não vou, depois da manhã eu vou, depois de 2 dias eu já não vou mais. E a alimentação saudável é aos poucos mesmo, né? É você começar a perguntar para o seu corpo, o que você requer de alimentos que eu nunca considerei? Às vezes a pergunta para o corpo, você quer uma manga, um abacate, uma goiaba, uma laranja, uma cenoura, pepino. Dani, tem dia que eu chego aqui, eu pego um pepino e ralo o meu corpo, que é um pepino com limão. Exato. É uma coisa mais azeda, mas ao mesmo tempo me vem. Eu tenho essa comunicação com o meu corpo. Corpo, o que você requer hoje? Eu quero algo, eu penso, beterraba, por exemplo. Então, essa consciência de você interagir com o seu corpo, porque o seu corpo ele não é uma parte isolada do seu contexto energético, né? É uma interação simultânea o tempo todo. É esse o trabalho que muitas vezes eu ensino a pessoa, que o que ela pensa, o corpo é reflexo do que ela pensa, né? Sim. E trazer essa consciência, o que eu estou escolhendo hoje determina amanhã, daqui a um ano, a escolha que eu fiz lá atrás, né? Então, esse passo de mudar a alimentação, ou sei, qualquer situação ou escolhas na vida, seja em qualquer área, eu acho que é fazer um passo de cada vez. Formiguinha, passo de formiguinha. Porque o radical, ele te leva para o extremo também. Exatamente. Eu conheci uma moça que perdeu 20 quilos em 2 meses e meio. Eu não sei o que ela fez. Deve ter buscado recursos que talvez não foram saudáveis. Acabou que ela adoeceu, engordou 3 vezes mais depois e teve que fazer a redução. Sim. Ou seja, olha o quanto a oscilação, né? A falta da consciência do qual é o lugar que ela está ocupando e escolhendo, e ao mesmo tempo ir para o imediatismo, né? Como que você consegue, assim, que dica que você dá para as pessoas imediatistas? Não seja 880. Quando já chego em consultório, eu tento sempre trabalhar isso, tem pouca formação, questão da psicologia, mas o que eu vejo mais é esse paciente mesmo. Ou seja, a pessoa 880 não tem futuro. Então tem que ir à educação alimentar. Ir para o caminho do meio aos poucos, né? Por que eu falo isso? Porque a gente não vai fazer uma alimentação saudável num mês e vai parar. Eu até brinco muito com o paciente quando ele chega. Eu falo assim, qual vai ser sua última refeição?
Aí o paciente pensa, vai ser, olha no relógio, vai ser, na hora que eu chegar em casa, eu chego mais ou menos 8, tomo banho, aí eu falo pra ele, não é, só a última refeição vai ser quando você morrer. Por quê? Que legal! Por que vai ser? Mesmo se assim não conseguir via oral, nós temos vários recursos na medicina, a interal, depois a parenteral, então eu tenho certeza que vai ser até a gente ir. Por que eu deixo isso bem, passo essa consciência para o paciente? Porque não adianta ele alimentar bem um mês, ou uma semana, ou 15 dias, e depois voltar tudo de novo. Então, por isso que ele tem que fazer essa reeducação alimentar, ou seja, mudança aos poucos. Nessa mudança pode existir uma dieta específica, às vezes vamos falar um pouquinho da dieta low carb. A dieta low carb, ela não foi feita para a gente ficar nela a vida toda. Vou só pincelar porque é extenso, mas só para a gente entender. Mas a gente pode, do Instagram já encerrou. A gente pode usar ele? Pode usar. Pode fazer ela. Mas ela tem que ter um início, meio e fim. Por isso que é importante a reeducação alimentar, porque quando eu terminar essa dieta low carb, eu sei voltar na minha alimentação saudável. Que legal, então, né, gente? É importante a gente pensar, qual que vai ser a minha última refeição? Não vai ser amanhã, não vai ser hoje. Eu vou fazer isso para não ficar livre. Né? Às vezes tem muita gente que pensa nisso, né? Nossa, eu tenho que fazer isso, a partir de hoje eu tenho que comer assim. Por isso que é muito importante essa questão de individualizar. Por quê? Porque tem que existir alguma alteração na alimentação. Mas qual que é a importância? Você vai alterar, modificar o que for necessário de acordo com o diagnóstico do paciente, mas dentro do hábito alimentar dele. Então a chance dele conseguir um resultado é maior do que o paciente pegar alguma informação na internet, ou pegar alguma prescrição dietética da amiga, falar assim, olhar lá e falar assim, nossa, você falou, eu gosto de pepino, eu tenho paciente que não gosta de pepino, mas independentemente se ele não gosta, ele vai gostar de outra coisa que você não gosta, mas não vai dizer que um vai ter um resultado melhor que o outro, porque um tá com, a Cláudia mantém um peso que ela come pepino, vou começar hoje a comer pepino, não existe isso. Esse é só um exemplo, né? Porque eu como pepino e como outras coisas, mas assim, pra gente, o sabor, né? Não é necessário da gente falar assim, nossa, então eu falo, tira o trauma da alimentação, tira o trauma dos alimentos, você tem que alimentar, você tem que sentir bem fazendo aquela alimentação. E por isso que é interessante essa questão de a gente saber o que a gente precisa alimentar. E a minha alimentação é minha, a sua é a sua. Isso é interessante você começar a ter essa consciência. Eu, como coach, eu faço uma pergunta. Vá na sua geladeira, os antigos chamavam de despensa, armário, onde você guarda todos os seus alimentos e começa a observar rótulos, né, Dani? E muitas vezes eu já falei para coaches meus, falo assim, vocês vão no supermercado, se permita andar em todos os setores do supermercado, tanto do lado de fruta, tem um varejão, porque hoje o supermercado ele é assim, né? Então ele tem essa possibilidade de você atingir tanto a parte de frutas, verduras, como também a parte de industrializado, né? Sim. Então se permite andar e tira da sua frente a televisão que te implantou uma alimentação que não é uma alimentação de verdade, que é um mito. Esse é o mito, né? De você acreditar que você vai chegar lá, pegar tudo industrializado. É melhor às vezes você comprar o leite de saquinho do que o leite de caixinha, né? Exatamente. Tudo bem, o de leite saquinho vai durar menos, mas eu prefiro pegar um que vai durar mais na geladeira. Bom, isso é o meu ponto de vista, sabe, Dani? Tá no ponto de vista que tem fundamento. E se eu não posso comprar direto da fazenda, eu vou no saquinho. Então, assim, muitas vezes a praticidade ela te engana e ela vai te trazer muitas consequências, né? E você não sabe o que você fez, se você fizesse diferente a partir de hoje, traz toda a mudança. Dani, o nosso tempo voou, passou rápido, é muito gostoso. Acaba, né? Não, eu fico assim, nutrição e todas outras. Aí eu te convido a voltar pra gente continuar, às vezes trocar mais figurinha, né? Eu acho que a gente tem muito a contribuir, né? A gente sai um pouco dos bastidores
e vem pro palco atuar, mostrar para vocês que a gente também também tem as nossas limitações, a nossa correria, mas a gente também pode, né, pôr em prática aquilo que a gente põe na nossa vida. Eu acho que é uma troca gostosa. Eu fico muito feliz, Dani. Eu fico. A gente não falou da sua parte da fitoterápico? Ah, tá, da fitoterapia. Faz a parte assim, qual é a correlação da nutrição? A fitoterapia, hoje, vamos pensar um chazinho da avó. Que antigamente, nossa senhora, que delícia. Né, vamos pensar no básico essa questão, mas fitoterápico, a gente não tem só chá, tem extrato manipulado, enfim. Mas era tudo que a gente tinha de informação sobre chás e hoje a gente tem conhecimento, ou seja, hoje já tem estudos, né, comprovando a eficácia de muitos chás, ou seja, da fitoterapia que era usada aí para os nossos avós. Então, atua muito e auxilia muito a tratamentos, que seja para qualquer objetivo, obesidade, diabetes, hipertensão. Olha. Então, quando a gente tem essa especialização, a gente tem autonomia, conhecimento, né? Fala conhecimento, para fazer essa intervenção junto à prescrição dietética. Então, mais bem um recurso, né? Exatamente. Fitoterapia é a questão de... A diferença dele com medicamentos são princípios ativos, isolados. Medicamento, princípio ativo isolado. E a fitoterapia não tem não é um princípio ativo isolado. Ou seja, é trazer consciência do que você já sabe e que já existe no seu contexto familiar, né? O medicamento fitoterápico não tem aquela frase, né? Por ser natural não faz mal, isso não existe, tá? Claro, eu vi muita gente fazer isso, não. Tem que saber a dosagem, tem que saber para que usar, né? Eu vou tomar um chá, famoso chá verde. Eu já vi muita gente tendo muitas consequências negativas através de como tomou esse chá verde, né? Tem indicação também, tem contraindicação, então por isso que sempre é interessante estar procurando pessoas que são especialistas no assunto de fitoterapia. Mas é um ganho muito que a indústria também hoje já manipula, né? A gente vê muitos medicamentos fitoterápicos, a saúde também ganhou muito com isso, porque era impossível a gente prescrever algum chá, mesmo a gente tendo... A gente nem fala estudo científico, né? A gente fala experiência de casa, né? Ou seja, de consultório. Às vezes o paciente fala, eu tomei aquele chá e você vai fazer algum exame, realmente você comprova que deu certo. Mas se não tinha estudo científico, né? E hoje a gente está aí com essa mais uma estratégia junto com a nutrição para ter um resultado, benefício do paciente. Dona Lenita está falando assim, Cláudia, tem alguém do meu lado que está atento no que está sendo esclarecido. Quanto da alimentação. Seu Wilson, um beijo no coração da senhora e dele, viu? Gratidão. Olha, gente, chegou ao fim. Foi muito bom, né, Dani? Não foi gostoso? Nossa, passa rápido. Passa muito rápido, né? Então, assim, e deixam perguntas que aos poucos eu vou respondendo, né? Fica algumas dicas, né? Não dá para falar de tudo, né, Dani? Porque a gente é muito amplo, né? Você tem muito conhecimento, muita experiência. É um assunto que nunca... Então, olha, eu gosto muito, assim, de aprender com quem sabe, com quem domine, com quem tem conhecimento. Eu fico muito feliz, sabe? De ser um aprendiz de quem domina. Então, beijo no coração, um beijo pro pessoal do Facebook, pro pessoal do YouTube. E quem quer ter mais informações a respeito mesmo, pode me adicionar no WhatsApp 34 DDD 99209 9087. Que juntos a gente vai construindo mais consciência, equilíbrio, qualidade de vida, né? E se permitindo fazer uma vida mais, assim, divertida, sem ter que achar que tem que sofrer para mudar hábitos e também exercer a nossa missão, né, nessa vida. Exato. E com qualidade, né? Eu brinco que eu quero viver com 120 anos, mas em tempo e espaço, mas bem, porque não adianta querer viver a indústria, nós não abordamos muito, nós não falamos sobre a indústria farmacêutica, que terceirizaram, né, a consciência e a responsabilidade de escolha
para esse mundo, que entra a parte do chá da vovó. Eu lembro quando minha mãe fazia, a gente gripava, minha mãe fazia chá de limão com mais não sei o que, e colocava alho naquilo, ficava horrível, mas pelo menos funcionava, né? Então eu sou dessa geração de raiz de alimento de verdade, então é uma consciência mesmo, e aos poucos a gente vai ganhando, né? Vai mudando essa realidade, né? Beijo no coração, beijo pro pessoal do Facebook, compartilhe, que é assim, para mim é uma honra estar aqui toda quinta-feira, apesar depois de um dia intenso de trabalho, né? Eu fico muito feliz de compartilhar com vocês um pouquinho e trazer pessoas que também podem agregar ao meu conhecimento, e a gente troca, né, Dani? Com certeza. Ai, muito beijo no coração. Eu que agradeço, Cláudia, mais uma vez, né? E enfim, quando tiver oportunidade, eu estou sempre disponível. Ai, gente, eu Obrigada. fico muito feliz, viu, Dani? Beijo, Obrigada, gente. demais. Vamos encerrar aqui. Encerrar aqui.